Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, venho avisar vocês. Estou num cenário diferente hoje, devido ao acréscimo de casos de Covid-19 na cidade de Pedro Osório, que é a cidade onde eu moro. E para mim não ter que estar me deslocando até a casa do Gabriel, que é o nosso editor de vídeo. Salve, Gabriel. Salve, Manu! A gente optou, por fazer as videoaulas, gravar os vídeos aqui em casa e ele editar na casa dele, pra gente ficar todo mundo em casa e evitar aglomerações de pessoas. Então eu vou lá pegar um café. Olha só, do nada apareceu uma xícara de café. Que mágica do cinema, né? Então, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que estão assistindo esse vídeo. Hoje a nossa videoaula é do personagem de linha ao personagem de formas, né? E aí a gente vai aprender um pouco esse processo do bonequinho de pauzinho que a gente costuma falar na linguagem popular, e até chegar nesse processo final. Desenhei todo o esboço no papel para mim ver como é que ia ser essas formas e tal, até porque o meu PC ele não é tão bom para desenhar assim. E isso é para mostrar para vocês que também tá na mesma situação que eu, assim, que não tá com o PC tão legal, né, que não tem desculpa para desistir, assim, né? Então tem como a gente fazer, tem como trabalhar, né, que eu consegui ainda gravar e desenhar ao mesmo tempo. Então não tem desculpa, né, pra não fazer o desenho. E aí, Vivo e Nem Tão Longe Daqui seria o nome da música. Foi um estudo de um personagem para um álbum que um brother meu tá fazendo. E aí esse foi um estudo de personagem. Agora a gente vai fazer a análise do vídeo, do processo, que eu fiz o desenho primeiro. Então, pessoal, fui ali em arquivo, criei um novo arquivo, atalho Ctrl+N. Coloquei o nome do arquivo, no caso, a aula 2, que foi o desenho que eu fiz para a aula 2. Defini os tamanhos ali, 4.000 por 2.000. Alterei o conteúdo do plano de fundo, que estava transparente, né, que no caso ele ia ficar em PNG, e agora ele está com fundo branco, né, para mim poder trabalhar, conseguir ver melhor as linhas com mais definição, né. Agora eu estou colocando umas imagens de referência, que eu fiz scanners dos desenhos que eu fiz como esboço, né, para mim construir todo esse personagem no digital, né. Aí vou colocar essas imagens de referência. Ctrl T, a gente altera o tamanho dessa imagem, né. Aí eu vou pegar os personagens, os modelos de desenho que eu mais gostei, assim, que eu achei que ficou mais parecido com o que eu estava pensando que fosse ficar o personagem, porque a gente vai construindo e não sabe muito bem como é que ele vai ficar, o personagem, a gente vai conhecendo ele também, a gente imagina uma coisa e na hora a mão da gente faz outra coisa, né? Agora eu estou colocando alguns outros desenhos, outros modelos. Vocês veem que esse outro desenho do personagem ele já é totalmente diferente daquele primeiro que eu tinha salvo. Esse aí foi uma das primeiras referências. Ali tá uns rabiscos de posição, de talvez como que ele vai ficar de corpo inteiro. E vocês veem que tipo eu trabalhei bastante com a forma simplificada ali naquele esboço, né? Não é um desenho perfeito como eu estava imaginando, assim, sabe? Eu simplifiquei essa forma para ver mais ou menos o formato e o lugar onde que ia ficar cada coisa, onde que vai ficar o tórax do personagem, onde que vai ficar as pernas dele, as mãos, né? Qual é o tamanho da cabeça dele em relação ao corpo, dá para brincar com isso também. Tem vários tipos de exercício, tem o cânone, o que a gente mais conhece é o cânone das 8 cabeças, né? Que tem uns que são 7,5,
né? Tem vários tipos de padrões para a gente poder se guiar para fazer a construção de personagem, né? Aqui tem algumas referências de músculo também, de musculatura, da anatomia do corpo humano. E agora eu peguei uma referência de estilo, assim, né? Eu curto bastante a animação do Gorillaz, né? Não só a animação como as músicas também, né? E é um trabalho que envolve a música também junto, faz essa ligação da música junto com a arte visual, né? Que eu acho bem legal. E aí eu peguei como referência de estilo assim mesmo, pra mim fazer. Que não é um trabalho todo puxado para o realismo, digamos assim, né? Que tem toda uma definição de luz e sombra, junto com textura da pele, né? Tem desenhos que a gente vê, olha, o artista fez os poros da pele do personagem, né? As tramas do tecido a gente consegue ver perfeitamente ali naquela ilustração, né? Eu peguei um estilo mais simplificado, né? Até porque eu curto mais desenhar estilo mais simplificado, assim. Eu admiro muito quem consegue, né? Fazer todo esse trabalho de texturização do desenho e tal, né? Mas aí eu optei por pegar esse desenho mais simplificado, né? Agora eu tô começando a dar os primeiros traços do rosto. Eu optei fazer primeiro o rosto, depois o corpo, né, para me definir bem onde que vai ficar os olhos, o nariz, né, a boca, né, o cabelo ali, como é que ele vai ficar. E aí eu comecei fazendo esse círculo, né, e dividi ele bem no meio, para mim ter uma referência mais ou menos do posicionamento do nariz, né. Eu fiz aquele círculo ali, né, que vocês estão vendo que eu fiz ali do lado, só para dar uma exemplificada. E essa parte do queixo aqui, né, do maxilar, é basicamente um triângulo, né? É um círculo e um triângulo, né, que vai formar esse rosto, e a gente coloca essa linha na vertical, né, pra gente poder conseguir ter uma noção de onde que é o meio do rosto, né, pra gente posicionar olhos, nariz, bocas, as coisas que compõem o rosto do personagem. Agora eu dividi o meio do rosto, né? Meio que a linha do Equador ali, o meridiano de Greenwich do rosto. Ali eu tô ajeitando o posicionamento dos olhos, né? Do nariz. E aí eu tô fazendo meio que com círculos, assim, né? O personagem ele tá sem expressão, né? Tá mais parecendo uma caveira do que o próprio personagem em si. Ali mais ou menos é a linha do cabelo, né? Onde que vai pegar o cabelo, as orelhas. As orelhas geralmente começam na altura dos olhos e termina na altura do nariz. Se o personagem for orelhudo, geralmente acaba na altura da boca, a orelha. Aí dá pra viajar em cima disso também. Sabe, faz uma orelha grande, uma orelha pequena, para ver o que vai sair. Encara o desenho como um laboratório, assim, sabe? Tem várias possibilidades e a gente vai testando. E agora eu tô definindo os traços do rosto, né? Depois de fazer todo aquele esboço, e aí diminuir a opacidade dessa camada, né? E aí criei uma nova camada em cima. E essa outra camada por cima que eu criei, ela tá com a opacidade no máximo, assim. E aí vou definindo os contornos desse rosto, né? Sem todo aquele traço cabeludo. Vocês veem que no Photoshop ele tem essa função de tu girar a tela, como se estivesse girando a folha no papel. Pro pessoal que tem uma tela de computador pequena e uma mesa digitalizadora pequena, né, como essa daqui, dá um zoom na imagem, pra mim pelo menos, dá um zoom na imagem facilitou muito para conseguir ter uma definição de traço, porque a dificuldade que a gente tem no início é justamente essa, de conseguir fazer um traço que fique sem tremer, digamos assim. E aí com o zoom a gente consegue fazer esse traço mais firme, né? Ele não fica tão com essas imperfeições assim.
também dá para trabalhar em cima da imperfeição. Mas nesse estilo de desenho que eu quero, se eu pudesse fazer com um traço só, seria 1000 vezes melhor. Eu não consigo ainda fazer com um traço só no desenho digital, porque eu tenho essa limitação. Então eu dou esse zoom, consigo fazer um traço com uma definição melhor, né? E depois vou diminuindo. Né? Mas para fazer o esboço, geralmente é bom fazer com um zoom menor, que aí tu consegue pegar mais a agilidade na mesa digitalizadora, né? Tu sai um pouco da zona de conforto. Mas como tu tá fazendo esboço, tu não precisa de uma fidelidade muito grande daquela forma ali que tu quer. Né? Tu só precisa colocar o alicerce daquele desenho, né? Pra te ver a posição de olhos e tal. Então não tem problema de ser uma linha toda cabeluda e tal. Né? A gente consegue trabalhar em cima dos tons de claro e escuro que tem em cima da imagem ali, né? Aí depois de estar com os traços mais ou menos definidos ali do rosto, né? Depois de ter tirado aquela bagunça do esboço inicial, né? Cala a boca! Tô gravando o vídeo, faz favor! Obrigado! Agora eu começo a fazer as primeiras linhas do corpo dele. Né? Eu faço a mesma coisa que eu fiz na cabeça, desenho essa linha vertical para definir o meio do desenho, né? Para mim ter esse eixo para mim me guiar, né? Defino a linha do ombro ali, sempre simplificando a forma, fazendo aquele bonequinho de pauzinho, né? Para poder ter mais ou menos uma noção da onde que a gente vai colocar cada coisa, né? E assim eu acredito que a gente tem uma liberdade maior para poder experimentar outras possibilidades de desenho, né? Como tipo fazer ele com tórax maior do que as pernas, fazer as pernas maior do que o tórax, colocar uns braços bem pequenininhos. E aí a gente vai construindo esse desenho. É muito parecido com construir uma casa, assim, nesse momento a gente está construindo o alicerce dela e depois a gente vai colocando as outras camadas de tijolos. Vocês veem que aqui no lado eu peguei uma referência de como é que seria o moletom, né? E aí agora já está pronto já esse esboço inicial do corpo dele todo, né? E aí agora eu começo para definir esses traços. Né? Começo a definir esses traços do moletom, pego de referência ali, mais ou menos para mim ver como é que se comporta o tecido, né? No corpo, vestido no corpo, né? Porque eu quero pegar um pouco, não vai ser tão detalhado assim como está na fotografia, né? Mas eu quero pegar mais ou menos um pouco como é que se comporta, né? O tecido do moletom naquele recorte ali que ele é feito, né? No corpo humano, quando a pessoa está com o braço dobrado, né? Aí dependendo da posição que ela tá, né? Quando ela tá com o braço para cima, por exemplo, nesse caso aí o capuz, né? Ele faz uma dobradura aqui assim, né? E aí como é que a gente vai expressar isso daí em linhas e cores, né? Agora eu já defini mais ou menos onde que vai ficar essas linhas, aí eu vou fazer uma terceira camada em cima desse esboço, né? Eu fiz o esboço, vocês veem que eu fiz um esboço inicial, depois eu fiz um outro esboço para definir onde que vai ficar a luz e sombra, né, e definir melhor esses traços. E aí agora eu vou fazer uma terceira camada para mim poder definir todos esses traços mesmo para filtrar mesmo, né, para ficar só o traço, sem aqueles traços de marcação de sombra, por exemplo, porque aí depois eu vou colocar no processo de coloração do desenho, né? Para isso eu crio uma nova camada. Eu também redimensiono ali né, por exemplo, o nariz dele, né? Eu seleciono ele ali depois que eu vejo que ele tá meio torto no rosto, né? E aí eu pego a ferramenta a Lasso Tool, né? Seleciono a camada de baixo, a camada do esboço, né? Aperto Ctrl T e redimensiono todo esse nariz, né? Eu achei que ele estava muito pequeno
E aí aumentei um pouco mais para dar mais naturalidade pro personagem, né? Para esse nariz aparecer mais. Apesar do personagem não ter o nariz tão grande assim, né? Ele é um cartoon, então o nariz, ele tem que estar ali, ele tem que aparecer, né? Porque essa é uma característica do cartoon, assim, né? Isso aí já é até um cartoon mais estilizado, assim, né? Mais puxado para uma mistura de cartoon com mangá e comics, sei lá. Fiz uma mistura muito louca aí. E essa ferramenta que o digital ajuda, né? De tu conseguir pegar esse... Por exemplo, ali ele estava meio torto pro lado, aí a gente centralizou ele e eu não tive que apagar nada desse desenho, assim, foi só através das ferramentas ali, né? E aí a gente pega a ferramenta Lasso Tool e começa a delimitar essas formas aí, por exemplo, agora eu peguei e delimitei a forma do rosto, né? Criei uma nova camada, né? E aí, através dessa ferramenta, eu vou selecionando essa forma, né? Que é onde que vai ir a cor ali depois, né? Que aí eu pego o balde de tinta, que é com a ferramenta de atalho, a tecla de atalho é a tecla G, né? E aí vou pintando esse desenho. Depois que eu mexo com os brushes, né? Que aí depois eu vou fazendo essa pintura, esse degradê de tons de luz e sombra, né? E de volume, que na real eu não digo que eu coloco luz e sombra no meu desenho, eu digo que eu coloco volume. Porque se eu for parar para ver, para analisar, pô, esse lado tá luz, então esse lado vai pegar sombra e tem esse volume. Para mim ainda é muito complexo ainda, né? Eu não consigo, se eu parar e tentar estudar, né, a fundo assim, e conseguir pegar todo esse esquema, né, eu consigo fazer a luz e sombra certa, né? Mas como não é essa a intenção é colocar um volume ali naquele desenho e fazer com que fique um equilíbrio de formas e cores, né? Eu não me preocupo tanto com esse estudo mais aprofundado, né? Eu sei um pouco do básico de luz e sombra e é isso daí mais ou menos que eu faço. Separo por partes, né? Separo primeiro tudo que vai ser cor de pele, no caso, né? A cor da pele dele, né? Separo numa camada. Geralmente eu deixo o pescoço em outra, porque aí é uma área que vai pegar mais, que está em outro plano, né? Por exemplo, o rosto está no primeiro plano, o pescoço está no segundo, né? Junto com o tórax, né? E aí eu separo essa camada e coloco uma cor mais escura do que a cor do rosto, para dar essa noção de que aqui está pegando menos luz do que no rosto, entendeu? Né, sempre separando as camadas, e aí agora estou fazendo a camada do moletom ali, seleciono toda ela, né? Primeiro, depois eu coloco a cor. A escolha dessas cores que eu fiz, eu tentei usar as cores meio complementares, assim, né? Para ter justamente esse equilíbrio, assim, né? A arte em si, ela tem essa parte poética, né? Que esse verde e o roxo, né? O complementar do verde é você falar, mas o complementar do verde é o vermelho, ele está usando o roxo, né? Mas o roxo é a mistura do azul com o vermelho, né? Então tem esse... como é que eu posso dizer? Tem essa quebra de tonalidade, assim, sabe? Não é a cor complementar em si, né? Mas é uma cor... São duas cores frias, né? Que uma dessas cores frias ela tem um contato com essa cor quente que é o vermelho, né? E que dá esse contraste legal, assim, né? Eu poderia colocar o amarelo ali também, que ia dar um contraste super legal também, né? Aí a gente vai testando, assim, essas escolhas de cores, né? A gente tem o círculo cromático e dá pra gente testar vários tipos de padrões de cores, né? E separei essas cores por grupos, né? Separei ali o esboço, a referência, né? As cores e o traço do desenho finalizado.
Agora eu começo a colocar essa luz e sombra, né? Então eu pego uma cor bem próxima ali da cor que a gente usou para fazer o fundo da pele, né? Coloco uma cor mais escura, né? Mudo de pincel, coloco esse Chalk Score Paint, que ele é um pincel que ele tem esse degradê assim, né? Eu gosto dele bastante, ele tem uma textura bem bonita. E é um pincel que eu costumo usar sempre para fazer esse trabalho de luz e sombra, né? Aí eu não diminui o fluxo de tinta, no caso, que tem ali no Flow, né? Nesse caso o Photoshop está em português, mas quando ele está em inglês ali é Flow que diz, né? Aqui nessa parte do fluxo de tinta. E aí eu escolhi uma cor que não diferenciasse tanto de tom da cor que eu usei para fazer o fundo, né? Começo primeiro fazendo a sombra, né? Eu crio uma nova camada e depois faço ela como se fosse uma máscara de recorte com a de baixo, né? Eu crio uma nova camada, clico com o botão direito e vou ali se tá em inglês, tá? Create Clip Masking, né? E no Photoshop em português tá criar uma máscara de recorte. E aí não vai precisar se preocupar se o pincel, por exemplo, se tu pintar fora daquela área ali, né? Porque não vai aparecer, né? Aquela camada ali, a área de trabalho dela é vinculada com o que tu fez ali no início. Aí escolhi uma cor de fundo, né? Optei por esse azul para dar ficar meio que nesse mesmo tom. Eu acho que esse azul deu um contraste legal com o verde do moletom e o roxo da camiseta ali, né? Coloquei um tom de azul mais claro, como se estivesse vindo uma luz de trás dele, assim, né? Dá esse degradê bem legal. Poderia ter feito direto na ferramenta degradê, mas eu optei fazer com pincel mesmo. E aí coloquei o nome do álbum ali do lado, né? Vivo e nem tão longe daqui. Né? E escrevi direto com a caneta mesmo, né? Dá pra dar uma brincada também com a tipografia e o desenho, né? Isso daí é uma parada bem legal. Fiz nessa pegada mais do picho mesmo, do grafite, né? Tem aquele Ezinho que é característica do Basquiat, né? Que ele tem essa caligrafia expressiva, né? Aí coloquei meu tag ali do lado, que é a minha assinatura, e aí salvei, Ctrl S, né? Para salvar. E aí eu acho que é isso daí, um pouco essa segunda aula foi mais para falar desse processo de construção, né? Muito parecido com o vídeo da primeira aula, só que dessa vez eu coloquei cores, né? E aí mostrei um pouco de como usar a ferramenta Lasso Tool, né? Para a gente poder fazer essa seleção de cores, né? E para mim facilita o trabalho, né? Tanto para redimensionar o nariz, por exemplo, que a gente usou ali, quanto para selecionar a área que vai receber cor. Peço para vocês que continuem participando das próximas aulas, né? Se vocês tiverem dificuldade para estar anexando o exercício no Drive, comuniquem a gente pelo Instagram, né? Vamos deixar aqui embaixo o link do Instagram e eu acho que é isso aí, pessoal. Tirem dúvidas lá no Insta, mandem um DM ou então por e-mail. Anexem os exercícios no Drive e até a próxima aula. Esperem um vídeo de análise dessa aula também, né? E sigam participando aí firme e forte, espero que vocês gostem. Se não gostarem também comentem, que crítica construtiva é sempre bom. E é isso aí. Valeu, bom dia, boa tarde e boa noite. Se inscreve.